Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula um do minicurso desse fim de semana, intitulado Jung versus Hitler. Tá? Bom, ah, uma das bases aqui desses minicursos, né, que já são mais de 100 aulas sobre Jung, né, aulas clínicas, aulas gravadas na clínica. No momento em que eu atendo um paciente ou outro, né? Nesse momento é sexta-feira, já são mais de 18 horas, então eu acabei de atender o paciente. Utilizo esse horário, que é o horário de fechamento do trabalho diário da clínica, né? Para poder gravar o minicurso. Aí entre o fim de semana eu tenho um pouquinho mais de tempo para eu fazer vídeos, né? São quase 300 vídeos aqui no canal, tá? E mais de 100 aulas clínicas, basicamente hoje com quase todos os grandes assuntos que o Jung trabalhou em suas obras completas e aqui trabalhado de modo direto, né? Ou às vezes indireto, simplesmente mencionado. Quando eu sinto necessidade de aprofundar um tema, eu vou lá e gravo um vídeo especial ou lanço um minicurso novo sobre aquele tema. Mas uma das bases desse minicurso, né? Principalmente quem acompanha, eu sei que tem um pessoal que acompanha os minicursos desde o começo, né? São os casos clínicos. Não é à toa que o primeiro minicurso desse canal, que foi sobre como aplicar o método de Jung à psicologia clínica, foi um minicurso inteiramente composto por casos clínicos. Foram 10 casos clínicos e eu comentei os 10 casos clínicos. E a partir dos casos clínicos, alguns do próprio Jung, alguns também relatados pela Marie-Louise Wolfram e outros observados por mim aqui na clínica, eu retirei os conceitos da clínica do Jung junto com a experiência, né? Ou seja, é um minicurso que eu sempre recomendo, né? Principalmente quando as pessoas chegam para mim dizendo que estão com dificuldade em aplicar o método do Jung. E aí eu mostro 10 formas diferentes de aplicar o método do Jung à clínica, né? A partir dos sonhos, das visões, dos delírios, trabalho com pacientes psicóticos, esquizofrênicos, né? A partir também da imaginação ativa, a partir da mitologia, a partir dos mitos, da amplificação, eu mostro, né? E depois, algum tempo depois, eu fiz um minicurso inteiramente filosófico, né? Mais epistemológico, afinal, qual é o método de Jung, né? Que era um complemento desse primeiro, mas a partir sim de um ponto de vista mais epistemológico, né? Mais filosófico, ou seja, a filosofia aplicada à ciência, né? Ao método científico. Ah, e quando eu falo dos casos clínicos, porque hoje eu vou falar de dois indivíduos, né? E esse minicurso vamos falar desses dois indivíduos. Um desses dois indivíduos chama-se Jung e o outro indivíduo chama-se Hitler, né? Quando eu falo aqui dos casos clínicos, não é no sentido de criar modelos, de criar paradigmas para que depois isso seja seguido. Não. Por quê? Porque o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. É justamente essa antinomia fundamental da psicoterapia do Jung que nos livra, ou pelo menos nos faz deixar de ser escravos dos prontuários, dos DSMs da vida, de tudo aquilo que é muito estruturado, né? Eu falo dos casos clínicos, mas como uma forma de mostrar o quanto a psicologia do Jung é prática e como nós podemos ter insights, trabalhar, né, essa clínica. Inclusive, atendendo crianças, tem um minicurso aqui só sobre atendimento com crianças, né, e também com vários pacientes de várias situações diferentes, borderline, pacientes com toque, síndrome do pânico, né? E aí, pessoal, como eu vou falar nesse minicurso sobre processos psicológicos coletivos, né?
e partindo do indivíduo, mas sabendo que o indivíduo expressa em sua vida uma força arquetípica, um mito fundamental, ainda que de modo inconsciente, às vezes de modo consciente, mas ainda que de modo inconsciente, sendo o indivíduo uma irregularidade relativa para o Jung, essa passagem do individual, né, essa passagem de analisar o Jung enquanto indivíduo, de observar o Hitler enquanto o indivíduo, essa conexão, né, dos indivíduos com a psique coletiva, a psique objetiva, é algo que nós vamos tentar construir nesse minicurso, né? A primeira atitude minha ao observar os dois, Jung versus Hitler, né? Jung e Hitler, é observá-lo enquanto indivíduos, e a primeira atitude é observá-los enquanto sombra um do outro, né? Jung e Hitler são sombra um do outro, assim como o amor e o poder, né? Dizem até, e eu tenho relatos disso, em livros em casa, né, que certa vez o Jung estava caminhando na rua e nessa rua, nesse exato momento que Jung estava atravessando, estava passando Hitler e Mussolini, né? E aí o Jung, já ouvi falar disso, né? Teria olhado nos olhos do Hitler, e ao olhar nos olhos do Hitler, o Jung entrou em estado de possessão, né? Ou seja, um complexo autônomo se constelou rapidamente na psique individual subjetiva do Jung, né? Como que se fosse, né? Como se fosse uma força demoníaca, uma força sobrenatural que se constelou rapidamente. E não é à toa que as pessoas próximas ao Hitler descreviam a mesma sensação, ou sensação muito parecida, que o Hitler tinha uma capacidade, em linguagem psicológica, de ter acesso muito rápido ao inconsciente das pessoas e extrair os aspectos sombrios, complexos, mais entranhados na alma de cada pessoa. Muitas vezes, a gente pode até conversar um pouco sobre o método que o Hitler fazia para ter acesso a esse inconsciente, né? Muitas vezes por meio do apelo à função inferior, né? Daí que eu recomendo muito o capítulo do livro da Von Fran, que ela fala sobre os tipos psicológicos, né, do Jung, os tipos do Jung, aquele livro verde, que está em casa. Vou ver se em outra ocasião eu trago. Já mostrei várias vezes aqui, que fala sobre a função inferior. A gente vai conversar sobre isso, né? Como Jung, como o Hitler fazia, né, para despertar nas pessoas esses complexos autônomos, né? E aí, uma vez que Jung está para o Hitler, assim como o amor está para o poder, né? Um é a sombra do outro, né? E onde há amor, não há luta pelo poder, ou pelo menos a luta pelo poder se resume ao máximo, e onde há o demônio do poder, onde há a briga pelo poder, falta amor, né? Uma vez que, a partir do momento em que o Jung defende, né, na sua psicologia, o fenômeno da individuação, que consiste no processo de adaptação, no primeiro momento, às normas coletivas, mas também, num segundo momento, numa diferenciação das imagens arquetípicas, né? Numa diferenciação das imagens arquetípicas, no sentido em que as imagens arquetípicas pesam sobre o indivíduo. Quando a gente analisa o paciente na clínica, a gente percebe que o paciente, quando ele vem, ele traz no seu comportamento, nas suas crenças pessoais, na sua lembrança, na sua memória, ele traz a sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Por quê? Porque o indivíduo também é sociedade, o indivíduo também é cultura, né? Esse link, essa ponte do individual
do subjetivo com a psique objetiva. Porque para o Jung, a psique objetiva é dada, né? Por isso que o Jung nos livrou de uma discussão subjetivista na psicologia. E uma vez que a ideologia totalitária do nazismo, né? Para o Jung, nós podemos aspirar à totalidade, né? Não à perfeição, mas à totalidade, nos tornando um indivíduo psicológico, né? Para a ideologia nazista, o indivíduo é esmagado em nome do Estado totalitário, em nome de uma sociedade massificada. E a gente vai conversar aqui no minicurso direitinho, segundo Jung, como se forma essa massificação, como se constrói essa massificação. O que a gente pode afirmar como sendo individuação ou um outro nome possível para a individuação, talvez menos técnico, mais poético, mas também igualmente científico, ou seja, possível de ser observado, mensurado e comparado, né? O sentido da vida, né? O sentido da vida vai desaparecer na ideologia nazista, uma vez que para a ideologia nazista, para a ideologia que o Hitler insuflou, né? O que vale realmente são as forças coletivistas, né? Que são forças históricas, mas que são forças também da natureza, né? A psique é um afeto, né? Eu sempre gosto de falar afeto, em vez de falar objeto, né? É um afeto que emerge da natureza, sendo tão belo quanto terrível, e eu diria, sem grandes preocupações em parecer fazer teologia, é também uma força demoníaca, né? E é por isso que a gente precisa tanto do simbólico. Por quê? Porque o simbólico é justamente aquilo que vai compensar o diabólico em nós, tá? O Hitler, propriamente dito, né, parece ser uma personificação do inconsciente, né, daquilo que na psicologia do Jung muitas vezes foi chamado de trickster, né, que é também uma encarnação do mal, e o mal-estar geral civilizacional, de que o esquecimento do arquétipo, né? No momento em que o trickster foi esquecido, Hitler pôde aparecer, né? As pessoas esqueceram justamente que aquele indivíduo encarna fundamentalmente o problema do mal. E aí o Jung, que tantas vezes, ao se referir ao problema do mal, se referia num certo tom agostiniano, né? Da privatio boni, né? Porque para Agostinho você tem o mal moral, que é o pecado, você tem o mal físico, que é a doença, o adoecimento, não poder enxergar, não poder, né? Por exemplo, o mal da visão, não poder enxergar, ficar cego, por exemplo. Mas o mal metafísico não existiria, né? Porque seria dar muita força ao diabo. E aí o Jung fala, né, que ele sempre pensou do modo no tanto agostiniano, ele até vai dizer que retirou o conceito de arquétipo do próprio Santo Agostinho, mas ao se deparar com a figura do Hitler, o Jung vai dizer que teve que rever uma série de posições suas da sua própria psicologia, no sentido de que ele não sabia, né, ele não podia acreditar que o ser humano pudesse ser tão mal, né? Porque há sempre uma decência em qualquer sujeito perverso, e há sempre uma certa distância entre o ego e o inconsciente. Essa distância pode ser, de algum modo, reconciliada, né? Mas não no Hitler, tá? A gente vai ver aqui durante essas aulas desse minicurso que tipo de diagnóstico o Jung faz da figura do Hitler, se Hitler era um psicopata, se Hitler era um sujeito histérico, né? Se Hitler, que tipo de neurose o Hitler trazia, porque o Jung psicodiagnosticou a figura do Hitler
na sua obra, né? Nas suas obras completas. E a gente vai trabalhar justamente ah, do ponto de vista da psicoterapia, a busca pelo centro, né? Que o Jung vai falar isso no Segredo da Flor de Ouro, que eu fiz aqui um mini curso sobre o Segredo da Flor de Ouro, que eu falei muito da busca pelo centro. E vai falar isso também na prática da psicoterapia. Que se a gente tem um manual na clínica do Jung, esse manual é a prática da psicoterapia. Trata-se de uma busca pelo centro, em que, do ponto de vista da circunambulácio, né, da circunambulação, que é uma imagem arquetípica, né, muito trabalhada pelos alquimistas, né, vamos nos aproximando cada vez mais do centro e cada vez mais da cura. No caso da Alemanha nazista, o Jung vai argumentar que a Alemanha perdeu o seu centro e esse centro foi substituído de modo artificial pela figura do Führer. Né? Não é à toa que, por exemplo, a suástica lembra muito uma forma mandálica, lembra muito um centro, mas se você observar bem, é o símbolo da evolução ao contrário, ou seja, é o símbolo da involução. E ao ser girado no ângulo de 45 graus, porque a suástica é o símbolo da evolução invertido, girado no ângulo de 45 graus, dá uma ideia de regressão da energia psíquica, de queda, de mergulho na função inferior, de mergulho no inconsciente, de mergulho na sombra. É como se fosse também, de certo modo, o oposto do simbolismo do Sol. Né? Seria uma tentativa de arquétipo da ordem, mas que traria em si mesma a destruição. Um símbolo que traz a destruição, que traz o aniquilamento. Tá? Então, é isso, pessoal. Aula 1 desse minicurso, as aulas são tanto curtas assim, são aulas clínicas, é mais para a gente pensar um pouco essa busca pelo centro como a prática clínica da psicoterapia, e a gente poder tentar conciliar os opostos, e por que é impossível conciliar os opostos numa figura como Hitler, em que sentido o Hitler e o Jung se tornam sombras um do outro, em que sentido nós podemos falar em individuação a partir do momento que nós nos livramos dessas imagens arquetípicas, ou pelo menos nos diferenciamos. Talvez nós nunca nós não vamos nos conseguir nos livrar do inconsciente. E esse é um dos grandes problemas que o Lazarimo lançou, me parece que de modo definitivo, na nossa civilização. Mas, à medida que nós podemos nos diferenciar desses padrões coletivos, desses padrões políticos, dessas imagens simbólicas que nos trazem a aniquilação, que nos trazem a demolição da nossa sociedade. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês na aula 2 e que nós vamos falar um pouco sobre como Jung diagnostica o Hitler. Se para Jung o Hitler era um histérico, era um psicopata, como é que Jung percebe a psicopatologia no Hitler? É isso aí. Muito obrigado.